Fala investidor, seria a Wiz uma ação de crescimento mais dividendos? Então depois de separada da Caixa Econômica, a Wiz ela passa a buscar novas parcerias e mira na consistência dos proventos. Então a empresa está focada aqui em gerar um dividend yield interessante para os seus acionistas. Além disso, pessoal, a gente tem uma tese de investimentos aqui do BTG que recomenda a compra nas ações de Wiz com preço-alvo de R$ 11,50. É interessante a gente destacar que atualmente a ação está sendo negociada a R$ 6,09, isso nos dá um potencial de upside aqui de praticamente 88%, então um bom potencial de upside. Então, considerando esses fatores aqui de uma ação que está ainda bastante descontada, com boas perspectivas de pagamento de proventos, e o fato de se tratar de uma small cap nos leva a crer que é uma empresa que vai entregar um grande crescimento a longo prazo. Pessoal, então considerando o fato da Wiz ser uma das ações mais baratas do mercado, quando a gente olha para uma perspectiva de crescimento a longo prazo, e a empresa também está pagando um bom dividend yield, seria interessante trazer essa ação para uma carteira de investimentos previdenciária, uma carteira com foco na renda passiva crescente ao longo do tempo? Pessoal, nesse vídeo nós vamos analisar o modelo de negócios da Wiz, vamos tentar entender o que essa empresa ela pode entregar de qualidade para uma carteira previdenciária de longo prazo. Esse vídeo ele vai ser dividido em 3 partes. Na primeira delas eu vou destacar os pontos positivos, o que ela pode entregar de diferencial competitivo. Na segunda parte eu vou mostrar para vocês os pontos frágeis dessa empresa. Na terceira parte eu vou falar para vocês qual que é o potencial de dividendo já para o ano de 2023, quanto que essa empresa ela pode pagar de yield em cima da cotação atual. Por fim eu vou falar para vocês se eu acho se vale a pena ou não trazer a Wiz para uma carteira aí previdenciária, uma carteira focada em renda passiva crescente no longo prazo. Cabe salientar que nada do que eu disser nesse vídeo é uma recomendação de compra ou venda de ativos. A nossa intenção aqui é oferecer para você informação de qualidade para que você mesmo possa analisar esse ativo e tomar as suas decisões. E se eu te ajudar, eu peço que você fortaleça o meu trabalho, se inscrevendo no canal, deixando o seu like e também um comentário. Bora pro vídeo. Pessoal, o histórico da Wiz ele tem sido muito bem sucedido tanto no quesito financeiro quanto no quesito operacional. Mas cabe destacar que a Wiz ela acaba dependendo muito de parcerias estratégicas para ela oferecer os serviços dela, principalmente porque a gente não está falando aqui de uma seguradora, e sim de uma corretora de seguros. Isso tem um lado muito positivo e um lado muito negativo. O lado positivo disso, pessoal, é que ela conta com uma estrutura bastante enxuta para conseguir um retorno muito grande em cima do seu patrimônio líquido. Então, uma empresa que ela não depende de uma estrutura física grande, ela não precisa investir em bens de capitais, não. Ela precisa, na verdade, ter uma captação adequada do serviço que ela oferece, que é o seguro de carro, é o consórcio, o seguro de vida, entre outros. E analisando esse modelo de negócio da empresa, a gente percebe como é alto o nível de rentabilidade da Wiz. A gente está falando aqui de um retorno sobre o patrimônio líquido próximo de 30% e um ROIC superior aqui a 20%. Significa que ela consegue um retorno de 22% em cima do capital que ela mesma investe nas suas operações. Quando a gente analisa o crescimento das receitas nos últimos 5 anos, a gente vê que ela tem uma taxa composta aqui de 2 dígitos, mas quando a gente analisa o lucro, a gente percebe que a empresa está, na verdade, tendo uma queda na sua lucratividade. A gente consegue perceber muito mais isso olhando aqui para a margem líquida. Então, enquanto a Wiz ela utilizava o balcão de negócios da Caixa Econômica Federal, ela tinha uma margem líquida muito mais alta. Entretanto, com a rescisão do contrato com a Caixa no ano de 2021, a empresa está precisando se reinventar, tá? E esses novos negócios, eles estão gerando uma taxa de retorno não tão alta. A prova disso é que apesar da receita continuar crescendo bastante, a sua margem líquida, que é o potencial que ela tem de transformar a sua receita em lucro líquido, ela tem caído nos últimos anos. Pessoal, o lado negativo de se tratar de uma corretora de seguros é que é uma empresa que não tem muitas barreiras de entrada, né? Então hoje esse segmento de corretagem de seguros é um segmento que não é tão regulamentado como o segmento bancário, ele não é um segmento que depende tanto de bens de capitais, ele não depende também de um nível tecnológico muito apurado, então é algo que se trata basicamente ali de um serviço. Mas é interessante também a gente entender que a Wiz ela vem se reinventando e ela tem conseguido fechar parcerias de peso. Então, já sabendo que haveria o encerramento da operação com a Caixa Econômica, a Wiz foi atrás de novos parceiros justamente para que ela tivesse uma captação maior de clientes. E ela vem conseguindo fazer isso daí com excelência. Então, a primeira parceria de peso que ela acabou fechando foi justamente com o Banco Inter. Então, todo o balcão de seguros do Banco Inter, ele é voltado para a Wiz. E nesse sentido, pessoal, toda a contratação de seguros, ela acontece justamente pelo aplicativo do Banco Inter. Então, é uma forma muito fácil da Wiz ela conseguir ganhar em escala, né? A gente está falando aqui de uma empresa que está trazendo tecnologia, está conseguindo
digitalizar suas operações. E no ano de 2020 ela fecha parceria com o Banco BMG, já estruturando um novo braço de captação de clientes, e no ano de 2021 ela fecha com o Banco de Brasília. Então a gente percebe que mesmo perdendo aqui, né, uma boa parte da sua receita que advinha lá das operações da Caixa Econômica, ela consegue sim fechar novas parcerias de peso que vão proteger a receita dela no longo prazo. Em 2022 ela fecha parceria com o Paraná Banco, Grupo Omni, Polishop e Promotiva. Isso mostra para nós que a Wiz ela está conseguindo sim se reinventar no longo prazo, né? Então ela é uma empresa que tinha um ponto sensível muito grande, que era depender demais de um único contrato com a Caixa Econômica. E agora, com essa situação de adversidade, a empresa ela vem conseguindo reestruturar suas operações, fechando várias parcerias. Pessoal, mas é claro que no curto prazo a gente ainda deve ver uma retração na lucratividade da Wiz. A gente sabe que a empresa ela vai precisar de uma fase de maturação para esses novos projetos, e depois que ela conseguir de fato reestruturar esses novos braços de captação, a gente deve voltar a ver um crescimento nas margens líquidas da empresa. Pessoal, dos pontos positivos da Wiz, o primeiro deles é justamente o tempo de estrada. Então a empresa ela já tem mais de 49 anos de atuação nesse segmento de distribuição de seguros, e é a empresa que entende bastante desse modelo de negócio. O segundo ponto forte é justamente a forma como a empresa vem implementando tecnologia nas suas operações. Então a maioria dos seguros agora já consegue ser contratado não pela plataforma física, mas pelas plataformas digitais. Isso vai permitir que a empresa ela consiga ter ganho de escala no longo prazo. Pessoal, o terceiro ponto é a forma como a empresa vem diversificando as suas fontes de receita. Então ela deixou de depender de um único contrato com a Caixa Econômica e agora ela vem conseguindo adquirir parceiros de peso para a sua estrutura de negócios. E a gente está falando aqui do Banco Inter, que é um banco que vem crescendo bastante, o Banco BMG, que é um banco voltado para as classes econômicas mais baixas, o Banco de Brasília, e recentemente no final do ano de 2022 ela conseguiu fechar um contrato para distribuição de consórcio de crédito com o Banco do Brasil. Olha só que coisa interessante. Então o Banco do Brasil hoje ele é um gigante na economia brasileira, e a Wiz ela já está conseguindo fechar negócios que vão acabar trazendo mais receita para ela no longo prazo. Em termos de governança, a empresa ela se encontra listada no novo mercado, então o melhor segmento da bolsa, com melhores índices de governança. O free float da empresa hoje é 47%, então existe aqui uma possibilidade praticamente nula de fechamento de capital. A empresa atua no segmento financeiro, né, com foco em previdência e seguros, e ela é, como eu falei para vocês, uma corretora de seguros e não uma seguradora. Só no quesito pagamento de dividendos, a Wiz ela acabou mudando um pouco seu perfil, se tornando uma pagadora de dividendos um pouco mais conservadora. Então, enquanto ela tinha contrato com a Caixa, ela pagava ali 100% de payout, então todo o lucro líquido era distribuído na forma de dividendos. Depois da saída da Caixa e com a nova gestão, a companhia ela passou a distribuir apenas 50% de payout, e isso é muito interessante, pessoal, porque a gente está falando aqui de uma small cap com valor de mercado inferior a R$1 bilhão, e ela tem perspectivas boas de crescimento no longo prazo. A gente vê como a empresa deu início a um crescimento inorgânico, fechando várias parcerias, mas para isso ela precisa de bastante caixa, ela precisa de capital. E é muito mais interessante para uma empresa desse perfil, ela restringir um pouco mais capital para entregar para o acionista muito mais crescimento no longo prazo. E obviamente a partir do momento que os lucros continuarem crescendo no longo prazo, a perspectiva é que o dividend yield ele se torne muito maior no longo prazo. É claro que isso é para quem comprar ação e segurar olhando para uma renda passiva crescente. Pessoal, o principal ponto negativo do modelo de negócios da Wiz é justamente o fato de não haver muitas barreiras de entrada, né? Então esse segmento aí de corretagem de seguros é um segmento altamente competitivo. São muitas empresas brigando dentro desse setor e talvez isso a longo prazo ele pode acabar pressionando um pouco mais as margens da companhia. A gente sabe que esse negócio é muito lucrativo, tanto que hoje uma das maiores fontes da receita do Bradesco ela é justamente desse segmento de seguros, previdência e capitalização. Pessoal, mas considerando agora a cotação atual, quanto a gente conseguiria receber de dividend yield da Wiz se a gente comprasse a ação nesse preço de R$ 6,09? Então, fazendo uma projeção bastante conservadora aqui do lucro do primeiro trimestre, que ficou em 34 milhões, extrapolando esse lucro para todo o ano de 2023, nós teríamos aqui um lucro por ação de 87 centavos. Caso a empresa decidisse realizar um payout de 100%, a gente está falando aqui de um yield de 14% em cima da cotação atual, mas a gente sabe que atualmente a empresa está pagando apenas 50% do seu lucro líquido para o acionista na forma de dividendos. Isso nos dá um dividendo de 43 centavos por ação. Hoje a ação cotada a R$ 6,09 nos dá um yield aqui de 7%. É um yield interessante para uma ação que tem boas perspectivas de crescimento a longo prazo. A empresa que está fechando várias parcerias, está numa pegada muito forte de crescimento inorgânico e deve continuar entregando uma lucratividade crescente, mas é claro que isso no longo prazo. Para responder a pergunta do vídeo, será que vale a pena trazer a Wiz para uma carteira de investimentos de longo prazo?
Bom, meu amigo, acredito que sim. Ela está num setor bastante perene da economia. Esse setor de seguros é um setor que tende a apresentar um retorno muito acima da média, porque é um tipo de serviço que você contrata sem vontade de utilizar, né? Além disso, é uma empresa que tem um ganho em escala muito interessante. Ela está trazendo bastante tecnologia para a sua operação e ela tem, além da venda presencial, a venda remota e também as plataformas digitais. Quando a gente olha para o tamanho da empresa hoje, a gente está falando aqui de uma empresa com valor de mercado de 973 milhões, então é uma empresa muito pequena, uma small cap. E as small caps ela podem entregar sim retornos explosivos no longo prazo. E uma empresa que pode entregar um crescimento bem acima da média no longo prazo, desde que ela consiga executar com excelência a sua estratégia de crescimento inorgânico. Meu amigo, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, peço que você dê uma moral para a gente, se inscrevendo, deixando seu like e até o próximo vídeo.